Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Luísa Rocha. Eu estou aqui para falar para vocês sobre a prova de cirurgia geral do SES Pernambuco. Nessa aula a gente vai fazer uma análise geral das provas dos últimos 5 anos, para poder mostrar para vocês quais foram as matérias mais cobradas, os temas mais frequentes, como que é o estilo de prova da cirurgia geral, como as questões são cobradas. Foi um trabalho muito legal que a gente do Grupo Média Aula fez, especialmente para vocês que estão prestando a prova do CSPE. Outras aulas a gente vai minuciar um pouquinho mais, ano a ano, mostrar um pouco de conteúdo teórico, além da questão de como a prova é feita mesmo. Mas aqui, nessa aula de agora, o objetivo principal é te mostrar como que esses últimos 5 anos priorizou a prova, a realização da prova de cirurgia geral, tá? Espero que vocês gostem. Muito bem-vindos ao nosso curso. Então vamos lá. Aqui a gente dividiu para vocês nessa tabela como que é o estilo da prova do SES Pernambuco. Então a gente pode ver que a maioria das questões, 91,58% das questões, pedem a alternativa correta como resposta. E aí isso é bom, porque a gente não precisa preocupar com aquela questão de alternativa falsa, que muitas vezes a gente cai nessas pegadinhas, né? Aqui a gente não precisa ter muito essa preocupação. A maioria das questões, a maioria esmagadora é solicitando a alternativa correta. Outra coisa que a gente consegue ver também é que a prova conta com muito caso clínico. Mais da metade da prova, 57,89%, pede caso clínico. Apesar de que essa média não é tão díspare assim da questão direta, que são 44,21% das questões. Então, é uma prova que não é tão, no que diz respeito à formulação das questões, ela não é tão padronizada assim, né? Alguns são casos clínicos, outros são questões diretas. E a gente vê muita mistura de questão nesse sentido. Tem um número considerável de questões com imagem, o que é um pouco diferente de algumas outras provas que vocês vão ver por aí. Na prova do SES Pernambuco, a gente consegue ver que tem 11,58% de interpretação de imagem. Muitas vezes aparece a própria imagem, muitas vezes é pedindo para interpretar alguma coisa de uma imagem de um caso clínico, por exemplo, tá? E 75,79% das questões são conceituais. Isso é muito importante para quem vai prestar essa prova, saber dessas informações. À medida que você vai ficando mais familiarizado com a prova, você tem mais segurança para realizá-la e, portanto, a sua chance de ir melhor nessa prova é muito maior. Então vamos lá, agora é dividido em módulos de acordo com os módulos que a gente divide as nossas apostilas do Média Aula mesmo. A gente vê aí trauma, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, especialidades e outros temas. A gente consegue ver que cirurgia do aparelho digestivo com certeza é o módulo mais cobrado, é o módulo mais importante para a prova do SES Pernambuco, com uma média aí de 8 a 9 questões anuais. E o módulo de especialidades é o menos cobrado, chegando a não ter questões em alguns anos. A ordem do mais cobrado para o menos cobrado, então, é cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, outros temas, trauma e depois especialidades cirúrgicas. A gente vai ver que a parte de outros temas é muito peculiar para a prova do SES Pernambuco e a gente vai falar um pouco mais sobre isso nas aulas anuais, sobre os temas anuais, tá? Então vamos lá. No módulo de trauma, a gente vê trauma neurológico, atendimento primário e trauma abdominal como temas mais frequentes dentro desse módulo, com 4
questões para traumas neurológicos e 3 para os outros 2 temas. Trauma ortopédico de partes moles e queimaduras apareceu apenas uma vez nos últimos 5 anos, uma questão de cada. Então, não é um tema frequente para a prova do SES Pernambuco. Na prova de cirurgia geral, a gente tem pós-operatório com 6 questões como maior tema cobrado dentro deste módulo, seguido de pré-operatório e hérnias com 5 questões cada uma. Se a gente colocar aí numa média de 5 anos, né, a gente tem em torno de uma questão por ano. É claro que tem alguns anos que a gente tem 2 questões e ano que não tem nenhuma, mas só para a gente ter um parâmetro aí que são questões que provavelmente serão abordadas sempre. Hemorragia digestiva, você já vê que tem uma diferença muito grande entre os outros temas com apenas 2 questões. Cicatrização, resposta orgânica ao trauma, apendicite e obstruções, com apenas uma questão cada um. Cirurgia do aparelho digestivo, enfim, o módulo mais importante disparado para a prova do SES Pernambuco. Quem vai fazer essa prova precisa dominar esse módulo. E aqui a gente deixa uma tabela para vocês verem os temas cobrados, sendo os mais comuns colelitíase, pancreatite e câncer coloretal. 6 questões de colelitíase e pancreatite 5 questões, assim como o câncer coloretal. Então, esse é um módulo muito importante. São variados temas para esse módulo e quem vai prestar essa prova tem que ter domínio. Especialidades cirúrgicas não é um tema muito cobrado para a prova do SES Pernambuco, mas curiosamente sempre que apareceu ou era uma questão de cirurgia oncológica ou era uma questão de cirurgia vascular, variando aí entre um e outro. Então, tiveram 3 questões de cirurgia oncológica e 2 questões de cirurgia vascular nos últimos 5 anos da prova do SES Pernambuco. E outros temas, a gente tem aí história da cirurgia, com 5 questões nos últimos 5 anos. E, assim, eu não tinha visto questões tão frequentes sobre história da cirurgia, assim como no SES Pernambuco, em outros concursos. O que é um pouco desesperador para quem está prestando essa prova, porque é conhecimento geral, não é um tipo de conhecimento que a gente tem na nossa formação acadêmica, mas em compensação, essas questões normalmente a maioria das pessoas erram, né? Porque não depende exatamente de um estudo aprofundado sobre esses temas. É simplesmente um conhecimento adquirido na vida mesmo. É claro que a gente dentro da área da medicina tem um interesse maior sobre temas médicos. Mas vocês vão ver, eu coloquei alguns exemplos de questões de história da cirurgia e a gente tem todas as questões na apostila. Vocês vão ver que não são questões fáceis, de forma alguma. Mas não quero desanimá-los, não é fácil para um, não é fácil para a maioria. Depois a gente tem 3 questões de anatomia, nos últimos 5 anos, 2 questões de técnica cirúrgica e alguns temas variados de endoscopia, transplante, anestesia, hipertensão porta e terapia intensiva, nos últimos 5 anos foram cobrados também, tá bom? É isso que eu quero passar para vocês sobre a análise geral da prova do SES Pernambuco. Eu espero que vocês tirem bastante proveito dessas aulas, consigam direcionar o estudo de vocês e consigam tirar o maior proveito possível desse tempo que a gente tem para estudar, que a gente sabe que não que é um tempo preciosíssimo, né? Então é isso, desejo vocês boa sorte e contem com a gente. Até mais!